Olá, estamos ao vivo, são 7h59, a nossa live está agendada para as 8 horas. Aproveitando, vamos aguardando enquanto as pessoas vão entrando. Já já a gente dá início à nossa conversa. O nosso tema de hoje vai ser a respeito da dor, falar de alguns conceitos da dor, algumas revisões que foram feitas sobre esse tema que influencia na abordagem profissional de quem trabalha na área de saúde. Então esse é o propósito do nosso bate-papo de hoje. Vamos aguardar alguns instantes, que falta ainda 1 minuto e a gente já dá início à nossa conversa. Bom, para não atrasar, não ficar tarde, vamos começando então. Agora são 8h01 e hoje o objetivo dessa live é falar sobre o conceito de dor e a abordagem fisioterapêutica. É muito interessante esse tema para o estudo e a gente vai tomar como base para a nossa reflexão um estudo que saiu agora em 2020. Saiu um estudo no jornal da International Association for Study of Pain. Essa entidade é a maior referência no conceito de dor, no que se refere à dor. A IASP, né, a International Association for Study of Pain, é a referência para os profissionais de saúde, para os pesquisadores do meio científico, para a Organização das Nações Unidas. Tudo isso se baseia nas definições trazidas pela entidade, pela International Association for Study of Pain. E no ano passado, ela trouxe uma revisão a respeito dos conceitos da dor. E é sobre isso que nós vamos conversar, porque a definição antiga de dor que nós vamos ver, geralmente é a que nós encontramos nos profissionais de saúde na prática clínica, né? Na prática do dia a dia, nos consultórios, nas clínicas. Muitas vezes ainda se apega à definição antiga, que não está atualizada. Então, em 2020, saiu um estudo redefinindo esses conceitos a respeito da dor. E aí nós vamos falar a respeito disso e ver o que isso influencia, o que essa mudança dessa definição de dor influencia na nossa prática, no dia a dia, enquanto fisioterapeuta, enquanto profissionais da área de saúde. E nesse artigo publicado no ano passado, teve uma revisão do conceito anterior. O conceito anterior, que é o mais famoso e conhecido, ele foi realizado em 1979. Em 1979, a IASP definiu a dor da seguinte forma. A dor, então, é uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Vamos tentar entender o conceito que lá em 1979 eles definiram como conceito de dor. De cara, ele coloca que a dor é uma experiência sensitiva e emocional. Se a dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, para quem trabalha na nossa área como fisioterapeutas, nós temos que entender que além da questão sensitiva, ela envolve um aspecto emocional. E mais além, um aspecto biopsicossocial, que é o que nós vamos ver depois, que nesse artigo também trata a respeito desse assunto. Só que
muitas vezes, na prática, nós ainda levamos em consideração somente a dor como uma experiência sensitiva. E essa experiência sensitiva que nós relatamos como dor, o paciente que entra no consultório com um relato de dor, nós associamos automaticamente a presença de uma experiência sensitiva, de uma lesão, como na definição coloca, associada a uma lesão real ou potencial. Então, se existe uma fratura, uma distensão, uma lesão qualquer, isso é interpretado da forma de dor. Só que não é somente isso. Tanto que essa definição, então, ela foi revista. Ano passado saiu o artigo no jornal da International Association for Study of Pain, que faz o seguinte, reavalia essa definição de dor e muda o conceito de dor, acrescentando o seguinte: a partir dessa revisão, a dor seria uma experiência sensitiva e emocional desagradável, até aí igual à definição anterior, ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então, o que eles mudaram nessa definição lá de 1979 para essa definição desse artigo do ano passado? Acrescentaram ou semelhante àquela associada. O que isso significa? Então, a experiência sensitiva e emocional, ela pode ser devido a uma lesão real ou uma lesão em potencial, ou pode não estar ligada a uma lesão em si. Ser simplesmente uma dor semelhante à que nós encontramos quando ocorre uma lesão, quando ocorre algum agravo nesse sentido. Então, existem pacientes que relatam um quadro de dor e não necessariamente têm uma lesão, têm uma ferida, têm uma fratura, uma distensão, nada nesse sentido. Mas continua sendo um quadro de dor real. Para nós fisioterapeutas, muitas vezes nós desconsideramos esse fator. Nós fomos educados na nossa formação a se ater ao tecido, à estrutura, uma visão um pouco mecanicista, muitas vezes, do nosso trabalho. Então, quando nós avaliamos e não encontramos uma lesão, nós deixamos de lado, como se aquilo relatado pelo paciente fosse uma mentira ou fosse algo subjetivo que não nos diz respeito. Mas isso faz parte do nosso dia a dia e nós temos hoje ferramentas, enquanto fisioterapeuta, para trabalhar com essa abordagem, que é a abordagem biopsicossocial a respeito da dor. Então nós vamos ver que existem diversos tipos de dor. A dor não é uma só. Quando você lesiona uma estrutura e a pessoa sente dor, né? Simplificando, quando nós encostamos em alguma coisa quente, encostamos em algo pontiagudo e aquilo é traduzido para nós como dor. Não é somente isso. Então, a gente vai rever aqui rapidamente quais são os tipos de dor que nós conhecemos. Primeiro, nós temos a dor nociceptiva. O que é isso, né? O que quer dizer dor nociceptiva? Nociceptiva vem de nocivo. Então, aquilo que causa dano. Quando tem algo acontecendo no nosso corpo e aquilo tem uma conexão com os nociceptores, que são os receptores de dor que nós temos na nossa pele, tirando o sistema nervoso somatosensorial, nós temos então esse tipo de dor. Mas lembrando que esse é somente um dos tipos de dor que nós encontramos. Tá? Só um minuto. Então, quando eu pego, por exemplo, alguma coisa quente, eu pego uma caneca e essa caneca está quente, aquela temperatura da caneca vai ativar os receptores, os nociceptores, e isso vai ser interpretado como dor. Quando um paciente chega com uma distensão,
chega relatando uma dor musculoesquelética, nós associamos diretamente a dor nociceptiva. Ocorreu uma lesão, isso ativou os receptores de dor e foi interpretado por ele na sensação de dor. Só que existem outros tipos de dor. Então nós temos a dor nociceptiva, nós temos a dor neuropática. A dor neuropática é aquela que envolve o sistema nervoso somatosensorial. Então, quando nós temos uma radiculopatia, uma compressão nervosa com perda de força progressiva, isso é uma dor neuropática. É diferente da dor nociceptiva. Então, a dor neuropática é um outro tipo de dor, que nós também lidamos muito no dia a dia na nossa clínica. Mas existe, além da dor nociceptiva e a dor neuropática, outro tipo de dor, que é justamente a que chamou mais atenção na revisão desse artigo, que é a dor nociplástica. O que é a dor nociplástica? A dor nociplástica, antigamente, ela era chamada como dor psicogênica, porque a dor nociplástica ela não tem necessariamente uma lesão envolvendo nociceptores, não tem uma lesão do sistema nervoso, então quando é avaliado, não apresenta nenhuma alteração de estrutura. Um exemplo mais comum que existe desse tipo de dor é a fibromialgia. A fibromialgia é uma dor nociplástica, que é uma dor que não envolve nociceptor e não envolve o sistema nervoso. Você vai avaliar, você não vai encontrar lesão, não vai encontrar alteração estrutural na avaliação desse paciente. Mas nem por isso deixa de ser uma dor real. Por isso que antigamente se chamava de dor psicogênica, porque achava que era algo simplesmente de fundo emocional e a pessoa então deveria procurar um tratamento psicológico ou psiquiátrico. Mas nessa nova abordagem, a dor nociplástica envolve, além dos fatores emocionais, fatores biopsicossociais, fatores do corpo, fator social e fator psicológico, porque o indivíduo, ele é um ser integral, ele não é separado o que é corpo, o que é mente. Nós separamos dessa forma, de uma forma didática para ficar mais fácil da gente aprender. Mas na realidade, no corpo não existe essa separação. Então, hoje em dia, o fisioterapeuta tem ferramentas como o CFT, a terapia cognitiva funcional, e outras abordagens para tratar uma dor nociplástica. Mas muitas vezes nós não damos o devido valor a esse tipo de dor, né? Nós ficamos muito nos pacientes neurológicos, com dores neuropáticas, pacientes com lesão, os pacientes com dor nociceptiva, e esquecemos que existem outros tipos de dor, como a dor nociplástica, que é essa dor onde não existe uma lesão. E existe o tipo de dor mista também, que é a dor que envolve mais de um tipo dessa classificação de dor. Geralmente com uma predominante, mas envolvem outros tipos. Justamente porque o indivíduo é algo muito complexo, né? Então, geralmente, a dor envolve componentes nociceptivos, aspectos nociplásticos, então isso se mistura um pouco. Mas por que é importante? Por que a gente está fazendo essa revisão desses conceitos? É justamente para tirar da cabeça essa ideia de que lesão é igual a dor. Isso não é real. Isso não é uma opinião. Nessa revisão científica, viu que existem diversos outros tipos de dor e que a dor envolve outros componentes, então que tem que ser levado em consideração. Tanto é que existe, por exemplo, dor sem nocicepção. O que isso quer dizer? A pessoa ter um relato de dor sem ter uma lesão tecidual. Um exemplo disso, para ilustrar, a gente pode pegar o que está acontecendo hoje nas campanhas de vacinação,
Muitas vezes chegam esses vídeos de pessoas que têm medo de injeção e vão tomar a vacina e antes mesmo da pessoa aplicar a injeção, aplicar a agulha, só de passar às vezes o algodão ou encostar no braço, a pessoa já grita de dor, já tem uma sensação de dor. Então, existe a dor, mas não existe nocicepção, não existe nenhuma lesão, nenhuma alteração de nociceptores ali. Mas o paciente ele relata que está doendo, né? Ele relata dor. E existe também o outro lado. Existe caso de nocicepção sem dor. O que quer dizer isso, nocicepção sem dor? Existe uma lesão tecidual, uma ativação dos receptores, dos nociceptores, mas o paciente não relata dor, não apresenta dor. Eu estava vendo hoje até uma matéria que saiu no G1 há tempos atrás, muito impressionante, de um homem que se envolveu numa briga e ele recebe uma facada na cabeça e tem o vídeo desse homem falando, conversando com os policiais, com uma faca alojada na cabeça. A faca inteira alojada dentro da cabeça. E eles conversando com o homem fala que não estava sentindo nada, que estava procurando saber onde estava a mãe dele, estava ligado em outras coisas e não estava sentindo dor. Ou seja, tem nocicepção, tem lesão de tecido e não tem dor associada. Então, olha só como que são duas coisas distintas. Nós sabemos disso na prática, né? Existem casos de dor sem nocicepção e existe caso de nocicepção sem relato de dor. Só que o profissional de saúde, numa grande maioria, não se atém isso na hora de atender um paciente. O paciente apresenta um relato de dor, o profissional de saúde vai logo procurando onde está a lesão, onde está a alteração estrutural para achar a causa dessa dor. E muitas vezes nós encontramos, mas existem casos que nós não encontramos essa relação. Então o fisioterapeuta às vezes aplica a técnica correta, o protocolo adequado, faz todo o procedimento como deveria ser feito, independente da técnica. Só que não encontra o resultado que ele esperava. O paciente continua relatando dor. O paciente continua apresentando dor. E aí o fisioterapeuta vai prolongando o atendimento, né? As famosas 10 sessões viram 20, 30, e isso se estende. E é importante, quando a gente vê esse conceito de dor, que é possível a gente aplicar a terapia correta e não acontecer um alívio da dor se a gente estiver olhando somente para a lesão. Se nós tratamos a lesão e não encontramos resultado, precisamos ver os outros aspectos que envolvem a dor para poder abordar de formas diferentes e formas complementares para ter um melhor resultado com esse paciente. E isso vem sido aplicado, como eu disse, em técnicas como CFT, a terapia cognitiva funcional, com ótimos resultados, tendo resultados de alívio de dor até na primeira sessão, muitas vezes até por teleatendimento. Quando eu fiz a formação em abordagem biopsicossocial da dor, no caso das dores lombares crônicas, foi feito um atendimento de um paciente com dor lombar crônica por teleatendimento, através da internet. Ou seja, o terapeuta não precisou encostar nesse paciente, foi conversado com esse paciente, extraindo o que era necessário, depois foi expondo esse paciente a alguns movimentos, a uma outra abordagem, uma outra visão sobre os próprios movimentos, sobre a própria postura, e já no final desse teleatendimento, o paciente relatava um alívio significativo da dor. Ou seja, sem o fisioterapeuta encostar no paciente. Porque a gente tem, além da lesão, outros aspectos que envolvem o relato de dor. E nós podemos, então, nessa abordagem multidimensional, trabalhar nesses outros aspectos para ter melhores resultados. E aí vamos continuar, então,
sobre esse artigo que eu mencionei do ano passado, sobre a revisão dos conceitos da dor. E nessa revisão, uma equipe de cientistas referências no estudo da dor colocaram alguns tópicos que precisam ser levados em consideração quando é estudado um caso de dor e numa abordagem num tratamento de dor. Então eles pontuam o seguinte: a dor é sempre uma experiência individual. A dor é sempre uma experiência individual. Você pega dois pacientes com o mesmo diagnóstico, até às vezes com exame de imagens similares, o relato de cada paciente vai ser completamente diferente. Um vai sentir de uma forma, de uma determinada intensidade, e o outro de outra. Então a dor é sempre uma experiência individual. Quando nós colocamos os protocolos de uma maneira muito fechada, muito rígida, né, que determinada lesão eu aplico esse protocolo, determinada lesão eu aplico esse protocolo, nós estamos fadados a ter problemas nos nossos atendimentos porque as pessoas não respondem da mesma forma. O nível de intensidade do relato e da relação com a dor é individual. E continua. E é influenciada por diversos graus e por diversos fatores biológicos, psicológicos e sociais. Aí que vem a abordagem biopsicossocial, fatores biológicos, psicológicos e sociais. E todos esses fatores influenciam diretamente na experiência de dor do paciente e na nossa experiência de dor. Os fatores biológicos, para a gente é muito fácil entender, porque nós fomos educados para entender dessa forma. Se existe uma lesão de tecido, de estrutura, eu vou ter uma dor. Isso para a gente é muito lógico. Mas existem os fatores psicológicos, que também são relatos de dor real. É importante entender isso. Não quer dizer que uma dor tem um fundo emocional ou de uma questão psicológica que não é uma dor real. É uma dor real, precisa ser tratada, existem técnicas para se tratar essa dor, mas é uma dor de origem psicológica. E existe também os fatores sociais que envolvem essa dor. Vamos pegar um exemplo, né? Como que isso pode, na prática, influenciar na nossa abordagem. Aqui eu tenho especialização em acupuntura e muitas das técnicas que a gente usa, quem trabalha com acupuntura, sabe que a gente tem que vencer, às vezes, uma barreira do medo que o paciente tem de agulha. Então, o medo que o paciente tem da agulha, que ele desde a infância associou agulha a lesão, a um ferimento, a um perigo, quando você apresenta uma agulha, ele tem uma reação de medo. Então, às vezes, você coloca a agulha em um ponto que você sabe que não é um ponto doloroso, você sabe que ali não tem receptores, né, os nociceptores, que vão ter uma dor com essa intensidade, mas o paciente relata uma dor imensa. Por quê? Porque os fatores sociais que envolvem a relação dele com a agulha aumentam a percepção dele da dor. Por outro lado, no Oriente, quando nós pegamos vídeos, né, da China, do Japão, de profissionais que trabalham com acupuntura, eles trabalham com técnicas, às vezes, diferentes das que nós trabalhamos aqui, porque o paciente lá tem uma outra relação social com a agulha. Eles aprenderam que a agulha não é sinal de perigo, de lesão, e sim, como a acupuntura é milenar, eles aprenderam que a acupuntura é sinal de cura, é um símbolo de saúde. Então, existem técnicas como transfixação, que você atravessa a agulha de um ponto até outro, às vezes de um lado do braço, atravessando para o outro lado do braço. E as pessoas lá aceitam, né, esses procedimentos muito mais tranquilamente, sem relato de dor, ao passo de que aqui, quando nós fazemos uma punção superficial, às vezes o paciente já relata uma grande dor. Ou seja, só para ilustrar que a experiência de dor ela é individual e é influenciada também por fatores sociais. A nossa cultura, o histórico de cada paciente tem uma relação diferente com a percepção da dor. Então, a dor é influenciada por diversos fatores biológicos, psicológicos e sociais. E, além disso, os autores desse artigo colocam o seguinte, eles pontuam novamente
que dor e nocicepção são fenômenos diferentes. Nós já falamos isso, mas só para reforçar. Se nós ainda continuarmos pensando que dor é sinal de lesão, de ativação de receptores de dor, de nociceptores, nós ainda teremos casos que nós não vamos ter o resultado que nós esperamos. Porque dor e nocicepção são fenômenos diferentes. Muitas vezes estão associados. Quando eu tenho uma distensão muscular, por exemplo, existe uma lesão, ativação de nociceptores e a sensação de dor. Isso é muito comum, pode estar junto. Mas não é obrigatório. Muitas vezes o relato de dor é separado da lesão, da nocicepção. A dor não pode ser referida somente pela atividade dos neurônios sensitivos. Outro exemplo são pacientes com dores lombares crônicas. Paciente com dor crônica, quando você pega a estrutura, você não acha, muitas vezes, motivo para aquela dor que o paciente relata. Mas o paciente fala, não, mas tem anos que eu tenho dor nas costas. Você vai fazer uma avaliação, você vê que não tem uma lesão estrutural que justifique aquela dor. Ou seja, dor e nocicepção são fenômenos distintos. Nós vamos tratar essa dor lombar, vamos tratar esse paciente com dor crônica, mas entendendo que aquilo não necessariamente está ligado a uma lesão de estrutura. E o mais comum é pegar profissionais da área de saúde que fazem essa ligação direta. Paciente com dor nas costas, isso é hérnia de disco. Já manda fazer um exame de imagem, ou às vezes nem manda, encaminha, às vezes até para um cirurgião, dependendo do grau de dor. E existem pacientes que são submetidos a cirurgias de fixação, às vezes de hérnia de disco, por conta de um relato de dor. E existe o que é chamado de síndrome da falha cirúrgica. O paciente fixa a vértebra, estabiliza a estrutura e mesmo assim continua com um relato de dor. Ou seja, a dor e lesão e nocicepção são fenômenos distintos muitas vezes. Outra questão que o autor pontua. Por meio de suas experiências de vida, o indivíduo aprende o conceito de dor. Como assim o indivíduo aprende o conceito de dor? Essa dor crônica que eu citei, que hoje nós sabemos mais a fundo quais são as causas com esses fatores biopsicossociais, mas na antiguidade, quando um paciente tinha um quadro de dor crônica e não se encontrava a causa, não tinha nocicepção, era atribuído que aquela pessoa estava sendo invadida por espíritos do mal. Olha só. Então, aquela dor que ele sentia era uma punição dos deuses. Olha como que a experiência de dor e a definição de dor, o conceito de dor, é algo aprendido. Então hoje nós já mudamos um pouco esse pensamento, já entendemos mais a fundo o que leva à causa dessa sensação de dor, e isso vai sendo aprendido. Por isso que é importante esses artigos revisando esse conceito e dando uma definição mais atualizada para que a gente tenha melhores resultados nos nossos atendimentos. Tanto que a palavra dor, no inglês, quando você pega pain, na tradução, na origem do latim, quer dizer pena, castigo. Então a pessoa que sentia dor quer dizer que ela estava sendo castigada pelos deuses, por qualquer entidade. Então, para a gente ver como que o conceito de dor ele é aprendido e ele evolui. E a gente precisa estar estudando sobre esse tema, para a gente estar atualizado e ter os resultados mais satisfatórios. Por isso que eu escolhi esse tema para a nossa conversa de hoje. Outra questão, o relato de uma pessoa sobre a experiência de dor deve ser respeitado. Isso também é muito importante. O relato que aquela pessoa traz quando te procura para um tratamento deve ser respeitado sempre. Porque, às vezes, o terapeuta ele quer achar aquilo que ele quer tratar. Eu sou especialista em coluna. Entra um paciente, eu vou revirar esse paciente de cabeça para baixo até eu encontrar alguma coisa na coluna, porque eu sou especialista em coluna, eu quero tratar a coluna. Então, o relato de dor do paciente ele deve ser levado em conta, deve ser sempre
é respeitado. Se o paciente está com um relato de dor, primeira coisa é ouvir esse relato de dor com atenção para entender quais são os componentes biopsicossociais que compõem esse relato de dor. Para a gente extrair daquela na anamnese se existe possivelmente uma lesão estrutural que a gente vai ver nos exames físicos, se existe aí um componente psicológico, emocional envolvido nessa dor, se existe uma questão do histórico social, daquilo que ele aprendeu sobre essa sensação que ele está sentindo, e pegando esses componentes e levando em consideração. Então, precisa ser respeitado. Outro tópico. Embora a dor geralmente desempenhe um papel adaptativo, pode ter efeitos adversos na função do bem-estar do paciente. O que isso quer dizer? A dor, na grande maioria das vezes, tem um papel adaptativo. Se eu tenho uma fratura no meu membro inferior, a dor ela faz com que eu adapte a forma de caminhar, que eu não apoie tanto o peso do meu corpo aonde existe a lesão. Então a dor ela é adaptativa. Mas existe o comportamento mal adaptativo. Às vezes, pela presença de dor e por esses outros aspectos da dor, nós criamos uma adaptação equivocada, que vai aumentar, inclusive, a sensação de dor. Para ficar mais fácil de entender, vamos para exemplos, né? Eu tenho uma paciente já idosa, que há anos atrás, se não me engano, cerca de 14 anos atrás, ela sofreu uma queda e teve uma fratura em um dos membros inferiores, na perna esquerda. Ela teve essa queda, fraturou a perna e foi para o hospital, precisou fazer uma cirurgia. Ela já tem um componente, né, uma paciente também que faz um acompanhamento psiquiátrico, existem outros fatores, no caso psicológicos, envolvendo. E quando ela caiu, fraturou a perna e foi submetida à cirurgia, ela introduziu a ideia de que ela não poderia mais andar. Para nós fisioterapeutas, nós sabemos que uma fratura de fêmur é comum em idoso e nós conseguimos até rapidamente colocar esse paciente de pé, colocando esse paciente para andar, na maioria das vezes, rápido, né? A recuperação é até rápida. Mas ela colocou na cabeça que ela não poderia mais andar, que ela quebrou a perna e que ela não poderia mais andar. E a partir daí ela não caminhou mais. Então, há mais de 14 anos, ela está na cadeira de rodas. A outra perna ela não tem nenhuma fratura, não teve nada. Aquela perna onde ela teve a fratura já foi corrigida, mas ela não aceita andar. Então, é uma questão mal adaptativa da dor. Aquela dor trouxe para ela uma adaptação errada sobre a sua biomecânica. Então ela permanece na cadeira de rodas sem ter motivos. Hoje já tem porque já está mais atrofiado, já tem outros componentes, mas sem ter motivo para ela não caminhar. Então nós vemos como que a dor tem um papel adaptativo, mas se nós não tivermos uma abordagem correta, nós podemos ter uma adaptação errada, uma adaptação equivocada através de uma dor. É muito comum também para pessoas com dores crônicas, com caso de hérnia de disco, procuram um médico, procuram um fisioterapeuta que não está atualizado com esses conceitos, e esses profissionais falam, você não vai poder mais andar de bicicleta, você não vai poder mais correr, você não vai poder mais fazer esporte por causa dessa hérnia de disco. E nós sabemos, as pesquisas mostram, né, nós vamos fazer mais para frente outros estudos mais especificamente a respeito disso, que o diagnóstico de hérnia de disco não é fator limitante para a atividade física. Pelo contrário, é até benéfico, guiada corretamente, a atividade física. Ou seja, aquela dor trouxe um papel mal adaptativo para esse paciente, né? E outra questão, a descrição verbal é apenas um dos vários comportamentos para expressar a dor. Então a descrição verbal é só um dos fatores para descrever a dor. Então o paciente,
que tem um relato de dor, nós precisamos ouvir esse relato de dor, mas entender outras formas que o paciente tem de comunicar a dor. A feição do paciente, como que ele está manifestando, né, a feição, o comportamento dele durante a anamnese, durante a avaliação, a reação dele quando nós expomos ele a determinado movimento, a determinada atividade. Então, a fala, aquilo que o paciente nos diz, é só um dos aspectos para o relato dessa dor. Então, para nós terapeutas, é importante durante a anamnese, às vezes ficamos preocupados em preencher o formulário e colocar corretamente, esquecemos às vezes de olhar para o paciente e captar esses outros aspectos de comunicação da dor. A feição, quais são as reações que ele tem, qual é a forma que ele descreve, né? Então, a fala é somente um dos aspectos de comunicação da dor. Outra questão que nós já citamos, a dor não fornece uma medida do estado dos tecidos. Ou seja, o paciente que tem uma dor muito severa não quer dizer que ele tem uma lesão muito severa. Novamente, a nociceptiva é somente uma das classificações de dor. Nociceptiva, neuropática, nociplástica, mista, né? Então, a dor, a intensidade da dor não fornece o estado do tecido. Nós precisamos dissociar, porque dor e nocicepção são fenômenos muitas vezes distintos. A relação entre dor e o estado dos tecidos se torna menos previsível à medida que a dor persiste. Então, pacientes com dores crônicas, quanto mais prolonga a sensação de dor, os estudos, com base no estudo de 2016, traz que conforme o tempo vai passando e o relato de dor permanece, menos ligação essa dor tem com a lesão original. Às vezes aquela lesão já cicatrizou, já se resolveu, o paciente encontrou uma forma mal adaptativa por conta dessa dor e isso fez prolongar essa dor, né? Então, vamos dar de novo um exemplo da coluna. Vamos supor que existe uma lesão na coluna. Por conta da dor, eu adoto uma postura de proteção. Não posso agachar mais, eu não posso dobrar. Essa minha postura de ficar o tempo todo assim não é natural. Então, se eu prolongo isso, aquela lesão que eu tinha na coluna, ela vai cicatrizar, vai se curar, mas essa adaptação errada que eu criei na minha postura, na minha estrutura, vai persistir nessa sensação de dor por outros fatores, por outros componentes. Então é comum encontrar paciente com dor, você vai ver ali, não existe mais lesão e o paciente já tem uma dor crônica. Então quanto mais se estende o tempo, a relação entre a dor e a lesão, ela se distancia. Então as dores nociplásticas, que são essas dores que não existem lesão tecidual ou neural, elas são mais frequentes em dores crônicas, né? Então, essas reflexões são fundamentais para a nossa abordagem e é por isso que eu escolhi esse tema da dor, né? Essa revisão dos conceitos de dor, porque a grande maioria que procura um atendimento de fisioterapia e outros profissionais da área de saúde, eles buscam um atendimento por conta de uma dor. A grande maioria. Ou por conta de uma limitação de movimento causada por um relato de dor. Então, se a grande maioria dos pacientes que nos procuram são por conta de uma dor, nós precisamos estar atualizados e levar em conta na hora do atendimento e na prática quais são os conceitos que a ciência traz para nós a respeito da dor. E esses aspectos biopsicossociais, eles levados em conta na hora do atendimento e na prática clínica, ele acelera os resultados e dá um diferencial também na hora da abordagem. Porque nós sabemos que a maior propaganda que nós temos dos nossos atendimentos são os relatos do próprio paciente. Mais do que divulgar na internet, fazer cartão, cartaz, o relato boca a boca do paciente é o que mais divulga o nosso trabalho. E esse tipo de abordagem, levando em consideração os outros aspectos da dor, eles vão atender esse paciente e vão trazer um tratamento global e ele vai se sentir também mais rapidamente
no estado de saúde. Então isso acelera o tratamento, isso traz para nós outras ferramentas para a abordagem do paciente, saindo dessa visão mecânica que muitas vezes nós aprendemos na nossa formação e trazendo outros aspectos, outras ferramentas para a abordagem do paciente com dor. Então, essa era a conversa para a nossa noite de hoje. Espero que tenha esclarecido de alguma forma alguns pontos. Quem tiver interesse para esse artigo que eu baseei, né, dessa revisão de 2020 sobre os conceitos da dor, me manda depois por mensagem, eu encaminho o artigo. Vale a pena o estudo, a revisão, para a gente estar sempre atualizado e ter, como eu falei, melhores resultados no nosso dia a dia, na nossa prática clínica. Eu agradeço a todo mundo que participou e até a próxima.